E aí, mulheres relevantes, sejam bem-vindas ao meu canal. E aqui hoje nós vamos falar sobre foco. Como ter foco? Por que não temos foco? O que acontece? O que acontece no nosso cérebro que nós não temos foco? Por que isso acontece? Por que eu não tenho foco? Tá? E se você tiver mais alguma pergunta, além de todas essas que eu coloquei aqui para vocês, que eu vou encaixar aqui e responder para vocês de uma forma organizada, para você entender o raciocínio, você coloca aqui embaixo nos comentários que depois eu vejo lá e respondo pra você, combinado? Antes de nós darmos continuidade aqui, eu vou pedir pra você curtir, compartilhar e comentar. Marca aquela amiga que tá precisando também ter foco, porque enfim, quem aqui não precisa de foco? Todas nós aqui precisamos de foco. E para se tornar uma mulher relevante e autoconfiante, que é aquela que conquista os seus sonhos, que conquista a sua liberdade emocional, nós precisamos ter o quê? Foco. Fechou? Então vamos lá. O que acontece com o foco? Primeira coisa, por que nós precisamos de foco para conseguir algo? Por que nós temos que ter foco? É o seguinte, se você não tem foco, é como se você pegasse uma lanterna e andasse numa escuridão procurando por algo que você nem sabe. Se você te larga numa escuridão, você tá com uma lanterna, só que você não sabe o que você tem que procurar. Você vai encontrar de tudo e ainda não vai estar bom. Então, se você não sabe para onde você vai, você é uma pessoa na lanterna iluminando todo mundo e não sabe o que você quer. Agora, se você é uma pessoa de foco, se você é uma pessoa que tem foco, você não precisa nem estar com uma lanterna, nem estar com a lanterna, mas você sabe o que você quer. Você pode estar no escuro, na maior escuridão, você vai aqui palpar, você vai cheirar, você vai ouvir, alguma coisa você vai fazer, entendeu? E essa é a diferença de que tem foco e não tem foco. Quando você tem foco, as circunstâncias ao seu redor não são tão favoráveis, mas por você ter foco, você chega lá. E agora vocês vão entender por que às vezes nós desfocamos e por que tem pessoas que não têm, vocês dizem assim, pode até acontecer, por que tal pessoa não tinha nem capacidade e conseguiu? Por que tal pessoa consegue e eu não consigo? Por causa do abençoado foco, que faz toda a diferença na nossa vida, tá? Olha só, então tem dois distratores principais do nosso foco, tá? Primeiro, os ruídos externos. Então, é tudo que está nos rodeando. O barulho de um carro, barulho de um som, de uma música, não sei, tudo que está rodeando. Você está lá fazendo suas coisas, você está lá focado em algum projeto teu, e aí vem um barulho externo, você se distrai e você volta. Então, são ruídos externos, são tudo que acontece ao seu redor. Pessoas falando, pessoas se comunicando, enfim, tudo isso vem e atrapalha você. Mas tem o segundo, que é o que faz o maior estrago, que faz um tumulto, que gera ansiedade, gera depressão, gera desperdício de energia, gera culpa, gera de tudo um pouco, que eu já vou escrever aqui para vocês. Eu vou colocar aqui para vocês, lembrem sempre de ter caneta, caderno, papel e anotar. Pessoa focada tem que anotar. Não, ó, uma dica que eu vou dar aqui pra você. Não guarde todas as coisas do seu dia a dia na sua cabeça. Guarde só o que você realmente precisa. E anota as tarefas do dia, anota tudo. A tua mente tem que estar aqui limpa. Você vai entender já aí na frente. Por que o teu córtex frontal tem que estar livre? Pra quê? Pra você focar. Já vamos chegar lá. Mas então anota aqui, ó. Então, dois distratores, tá? Nós temos dois. Vamos botar aqui o 1 e o 2. O 1 a gente já falou, que é o externo. O 2, né? Vamos botar aqui, distrator. O 2 é o emocional, certo? Que é aquele que vai causar um dano em você. E que é o que vai te dar tudo aquilo que eu já falei ali antes no vídeo. Medo, ansiedade, culpa. Por que isso acontece? Por que você se desfoca? Porque esse emocional fica abalando internamente. O que acontece? O foco, ele está instalado no nosso cérebro nessa parte aqui, no córtex pré-frontal, se chama essa parte do nosso cérebro, certo? Aí, vou usar a Maria. A Maria, ela quer ter uma casa. Só que a Maria
quer ter a casa dela, dos sonhos dela. Ela quer ter a casa dela, ela quer ter a casa dela, dos sonhos dela que ela mais imagina, ela quer ter a casa dela. Aí a Maria tem o quê? Tem o quê? Bloqueios emocionais. Quando nós temos bloqueios emocionais, o que acontece? Você pensa uma coisa, ela pensa na casa, que fica aqui atrás, ela quer a casa, ela busca a casa. Só que se o teu córtex pré-frontal estiver cheio de crenças limitantes, cheio do que foi colocado em você, cheio do que você está vendo, cheio do que você está vivendo, o que acontece? Ele se distrai. Deu para começar a entender? Então eu tenho a memória, eu tenho o objetivo, a casa. Só que eu começo aqui a ficar ansiosa, com medo, com culpa, será que vai dar certo? Com dúvida, com não sei o quê. E aí eu me perco e eu começo o quê? Desperdiçar energia. E olha o que mais acontece. Essa distorção dessa realidade que você está vendo com os olhos, busca uma reprogramação, algo que está instalado lá, que você já viveu. E aí você começa a acreditar que não vai dar certo. E aí você vive sem foco. Por quê? Entendeu? Porque você buscou, porque o que está aqui você está vendo, que são filtros, aqui está tumultuado, está cheio de coisas que está passando que não estão resolvidas, e aí você fica buscando e gastando energia nisso. E aí tudo que você está vendo, vivendo e você não trata, traz daqui de trás, e aí você não tem foco. O que você tem que fazer para você ter foco? Segura essa dica aqui. Primeira coisa, você tem que colocar, eu quero uma casa. Casa, carro, não sei o que você deseja aí. Eu quero emagrecer, eu quero tal coisa. Aí, quando você decide o que você quer, aí nós vamos voltar aqui no pré-frontal, tá? Isso tudo a gente faz lá no programa da mentoria das MRs, tá? Na mentoria, no programa, a gente trata tudo isso, porque é um processo, gente, não é bem assim. Quanto tempo que tudo isso está instalado? Então, lá no programa, a gente faz isso, tá? Ó, aí, eu sei o que eu quero, a casa, fechou, eu tô vendo a casa. Mas eu tô com um monte de crenças que estão passando aqui no meu córtex pré-frontal, buscando aqui atrás e associando, se chama neuroassociação, com uma realidade, com crenças que já colocaram em mim. No programa, nós vamos lá e identificamos, um exemplo, a ansiedade. Nós pegamos a ansiedade, nós vamos fazer, tem uma ferramenta que eu gosto de usar muito, que se chama a barreira emocional. Ah, não vai dar para apagar aqui, vocês vão ver aqui, ó. Se chama barreira emocional, tá? Então, o que eu faço? Eu coloco aqui as emoções que eu sinto, eu coloco aqui no meio, eu dou nome para elas. Eu preciso dar nome para cada coisa que eu estou sentindo. Dando nome para cada coisa que eu estou sentindo, eu vou aceitar isso, não negar, porque tudo que eu nego se sobressai. Vocês já viram aquele ditado que diz assim, tudo que eu temia aconteceu, e realmente é isso que acontece. Por quê? Porque o cérebro começa a acreditar que isso é verdadeiro e real, ele vai buscar de tudo para fazer. Para vocês entenderem o poder subconsciente que está em nós. Então eu faço essa barreira emocional. Então eu coloco aqui, vou apagar aqui agora, vai com a mão mesmo. Coloco aqui assim, o objetivo, vamos dizer que é a casa. Eu identifico quais são as emoções que eu tenho, o que é, qual a emoção que tá aqui, medo, se é insegurança, ansiedade. E aí, eu pego lá um exemplo, o medo, né? Aí eu vou pegar esse medo, que é a barreira mais importante que eu tenho, assim, que tá mais me travando, e eu vou descobrir de onde vem esse medo. Do que eu tenho medo? De tal e tal coisa. Eu tenho que dar nome para esse medo. E nós vamos o quê? Investigando. Tudo isso é feito no quê? Lá dentro do programa. Eu vou investigar da onde que vem o seu medo. Qual a origem desse medo? Por que você tem esse medo? Por que você tem essa insegurança? Foi falta do pai? De um abraço do pai? Foi falta de que diziam pra você que estava errado? Foi alguém que ficava te culpando? Por quê? Porque não foi nem por maldade que falaram isso pra você, mas tá o que? Instalado lá dentro de você. E a partir do momento que está instalado, existe um caminho. E o que acontece? Você vê fora as pessoas dizendo que não dá, você busca lá dentro e aí
faz um gatilho mental, ou seja, é como se estivesse ali pronto, entendeu? Tá ali, ó. E aí o gatilho, o quê? Que são aqui o pré-frontal, visualiza aquilo que tá acontecendo e aí você desfoca da casa. Aí você não tem energia para pensar numa forma de ter a casa, você não tem energia, disposição para ser criativa, você não tem energia e disposição para estar bem com você e aí as coisas não acontecem. Deu para entender a importância de ter foco? E como nós temos que o foco, ele está envolvido e ele bate na barreira emocional, e é na barreira emocional que nós precisamos tratar e identificar cada uma dessas emoções que você está sentindo culpa. Do que vem a culpa? De alguém que ficava dizendo que você não era boa o suficiente? Do que vem a ansiedade? Do que vem o medo? Qual é a origem de cada um desses sentimentos? Foi um abuso que você passou? O que foi que você passou? Alguém que disse pra você o tempo todo que você não era capaz? Alguém que ficava dizendo pra você assim, fazendo as escolhas pra você, você era muito protegida? Alguém que decidia tudo isso pra você? Então nós precisamos do quê? Afunilando. Você só precisa saber aonde que você quer chegar. Porque depois a gente faz essa barreira emocional dentro do programa e aí a gente vai tratando essas emoções e vai identificando e dando lugar para cada uma delas. Sabe? Colocando cada uma no seu lugar. Deu para entender? Então, isso é ter foco. É eliminar todas as barreiras. Você vai começar a entender por que você desfoca. Porque senão, minha amiga, você vai ficar a vida inteira jogando energia para todo que é lado e você não vai ter o que? O IVP, porque você precisa fazer esse índice de viração própria. Por que às vezes você busca fora, mas é dentro, é internamente que tem que ter o quê? Essa chave virar, para você conseguir ter foco. Fechou? Se você quer saber mais, me manda aqui pergunta, me questiona, nós vamos conversar. E dentro do programa MR lá, você vai encontrar todas as formas, você vai encontrar o processo, vai encontrar o curso, vai encontrar como que você passa por esse processo e eu dou acompanhamento semanal, material, então tem aquele apoio semanal e eu vou estar sempre ali com você para você passar por esse processo, para você começar a ter mais foco, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Até mais!